E aí, gente, então hoje eu vou conversar com vocês sobre o incrível Transporting, tá? Do livro e do filme, tá, gente? O filme é espetacular, eu adorei o filme, tá? Eu vou colocar a capinha do filme em alguma parte aqui do vídeo, tá? Porque eu adoro essa capa, é uma capa que eu acho muito bonita. Bom, o livro é de 93, tá? E foi escrito pelo Irvine Welsh. Já o filme é de 96, tá? E foi dirigido pelo Danny Boyle. Na época o filme chegou até a ser indicado para o Oscar de melhor roteiro adaptado. E realmente eles conseguiram fazer uma adaptação incrível assim, do livro pro filme, tá? E eu vou ser sincero pra vocês, gente, eu achei o filme melhor do que o livro. É claro que tem muita gente que acha o livro tão bom quanto o filme, mas eu acho que o filme, assim, ficou espetacular e eu amei mais o filme. Mas cada um tem a sua maneira, assim, um pouco diferente de contar a história e tal. O livro, ele é mais detalhado, né? Ele tem mais coisa, ele é mais completo. Já o filme é um pouco mais resumido, tá? Mas o livro é muito bom também. Bom, é bom eu avisar, tá? Que o filme, ele tem algumas cenas aí um pouco pesadas, que envolvem aí cenas de sexo, uso de drogas, violência física, palavrões. Eu sei que tem muita gente aí que não curte muito esse tipo de conteúdo em filmes, então por isso que é bom eu avisar. E é um filme assim que não é muito recomendado aí para menores de 18 anos. Mas apesar do tema assim pesado que o filme aborda, né, vários temas pesados, eu ri demais com o filme, gente, porque o filme é engraçado. E o interessante é que o filme está classificado como drama, mas teve cenas lá que eu ri demais, principalmente com alguns personagens aqui. É claro que tem as cenas assim um pouco pesadas, umas cenas bem sérias, mas em geral eu ri bastante. Quem for assistir o filme vai saber por que eu tô falando isso. Antes de eu falar sobre a história, primeiro eu preciso falar para vocês qual é o significado de transporting. Transporting é uma gíria escocesa, tá? Que significa atividade sem sentido ou algo que é total perda de tempo. E é exatamente isso que os personagens principais aqui do livro fazem, tá? O livro então a gente vai conhecer Então aqui a gente vai conhecer um grupo de jovens, tá? A história se passa no começo da década de 90. Se passa então no subúrbio de uma cidadezinha lá na Escócia. Então a gente vai conhecer esse grupo de jovens que eles levam uma vida assim muito fútil, eles passam o dia todo usando drogas, aí, principalmente heroína. Eles não querem saber de nada, eles não querem saber de trabalhar, eles ficam fraudando o seguro-desemprego. É até engraçado a maneira como é que eles fazem para fraudar esse benefício. E eles passam a vida, o dia a dia, fazendo praticamente nada, só se drogando. Eles vão muito naqueles pubs, que é como são conhecidos aqueles barzinhos lá do Reino Unido. Eles vão em festa, boate, arrumam confusão, brigam. Então praticamente é essa a vida deles, eles não têm perspectiva nenhuma pro futuro. Então o personagem aqui que mais se destaca aqui é o Hanks, tá? No filme ele fica bem destacado, ele fica como se fosse o personagem principal mesmo. No livro ele é um pouco menos, tá? Mas ele ainda é destacado, mas o autor, assim, dá importância a outros personagens também. E o livro ele funciona como um diário, tá? Ele não é dividido em capítulos, ele é dividido em vários trechos, e cada trecho é um personagem dando seu ponto de vista do que está acontecendo ali. Então você acaba se adentrando ali na história mesmo, na rotina deles, o que eles fazem. A gente descobre o que se passa na cabeça deles quando eles estão sob efeito de drogas. E o livro ele consegue fazer isso muito bem, tá, gente? Quando eles estão com aquela ansiedade de usar a heroína, a gente acaba sentindo essa ansiedade também. Tipo, essa ansiedade passa pra gente. Isso é um ponto muito forte do livro, de como ele consegue a gente ter essa sensação dos personagens. Já o filme já não é tanto assim. Então eu digo assim que o livro é literalmente uma experiência, né? Uma experiência de leitura, você lê esse tipo de história, tá? Pra quem tá aí acostumado só a ler histórias fofinhas, tá? Esse livro aqui é muito bom aí pra você quebrar um pouquinho essa rotina de ler só livros de historinhas bonitinhas. Vai chegar um determinado momento da história, então, que esse Hanks, ele resolve querer parar de usar heroína. Então a partir daí a história vai ficando assim um pouco mais pesada, né, mais densa. Os pais dele vão se envolver ali tentando ajudar. Aí a gente começa a se perguntar aonde que o autor está tentando levar a gente. Porque não tem uma história principal acontecendo, um grande acontecimento na história. Eu posso chegar aqui e dizer assim, ah, está acontecendo isso,
e tá acontecendo tal coisa. Não, o livro, ele é basicamente um diário nos contando o que cada um desses personagens estão fazendo. Então não tem um grande acontecimento em si na história. Então a gente começa a se perguntar, mas pra onde que a gente vai chegar com essa história? Aí quando a gente chega lá do meio pro final do livro, a gente começa a entender qual a ideia que o autor está tentando dizer pra gente. Bom, talvez o que eu vou falar agora, gente, pode soar como spoiler aí para algumas pessoas. Então se você quer muito ler o livro, quer muito assistir o filme, eu sugiro então que você pule essa parte do vídeo, tá? Eu vou colocar o tempo aqui embaixo exatamente da parte que eu começo a não dar mais spoiler aqui no vídeo, tá? Mas por favor, gente, assiste o filme, tá? Se você ainda não se convenceu com o livro, assiste o filme, tá? Porque é bem interessante. Então vamos lá. Quando a gente chega lá pro meio, pro final do livro, descobre que o autor ele quer que a gente comece a enxergar a partir do ponto de vista desses jovens aí viciados. Ele quer que a gente descobre qual é o ponto de vista desses jovens em relação à sociedade. Em relação à sociedade assim, formada aí por pessoas certinhas, que respeitam as leis, que trabalham, né, que faz tudo certinho, digamos assim. Aí a gente descobre que eles usam drogas, mas por uma questão de escolha, né? Porque eles não querem seguir então esse tipo de vida que a maioria das pessoas normais seguem. Eles querem ter esse próprio estilo de vida. E também a gente descobre que eles usam drogas para então preencher essa vida deles sem sentido. Essa vida sem sentido que eles têm pelo fato deles então não mais seguir a sociedade certinha. Bom, isso é muito interessante, tá? A gente vê pelo esse lado, né, deles. E o livro ele consegue fazer isso muito bem, tá? Assim, eu entendi isso mais pelo livro mesmo do que o filme. Então é isso, gente. Eu acho que essa parte que eu dou spoiler já terminou. Em geral, gente, o filme é bem fiel ao livro, tá? O que acontece é que o filme é bem mais resumidão, assim, o livro ele tem mais detalhes, tá? E uma coisa legal do filme é que o final dele é um pouquinho mais estendido que o final do livro. Então você tem uma ideia mais ou menos do que vai acontecer ali com os personagens, né? Depois do final deste livro. Eu adoro quando o filme faz isso. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, tá, gente, que a história como é contada no livro é de uma maneira mais crua, né, mais pesada, mais crua. Já no filme, ele é mais engraçado. Tem personagens aqui que eu adorei, como Sponge, que se tornou meu personagem favorito aqui. O ator que interpreta ele assim foi demais, ele é bem engraçado. Mas em geral todos os atores aqui eles interpretaram muito bem, né, os personagens, eles atuaram muito bem também. E eles deram vida literalmente aos personagens, por isso que o filme é tão cultuado assim, né, também por esse motivo. Só uma coisa que eu não posso deixar de avisar, tá, gente, é que o livro ele contém muito palavrões durante as falas, tá? O filme não tem tanto, tá? Ele tem algumas gírias, alguns palavrões, mas é muito menos frequência que o livro. Mas a gente tem que entender que o livro, né, tá retratando essa realidade, né, e o livro faz isso também muito bem, né, ele é muito realista, assim, ele é muito crua, a história é muito crua em contar isso, tá? E é bacana. Então a gente fica a dica aí de um livro incrível e filme, então